Convido todos a sentarem. Bom, José, ele aqui estava começando a fazer o teste de seus irmãos. Ele estava começando a testar os seus irmãos porque havia um motivo muito sério e muito importante, de suma importância. Seus irmãos os haviam chamado dono dos sonhos, né, proprietário dos sonhos. Aqueles sonhos que ele teve, isso vai se reverter na nossa paraxá dessa semana. Aqueles sonhos que ele teve dos feixes de trigo no campo, no mesmo campo, né? Os feixes de trigo, os 12 feixes de trigo, 11 feixes de trigo se inclinando ao fecho dele. E 12 estrelas, o sol e a lua também, no outro sonho, se inclinando perante ele. Os irmãos ficaram muito temerosos. Então, qual foi o motivo do ódio dos irmãos em relação a José? Havia um ponto muito interessante. Por exemplo, o patriarca Abraão, ele teve 2 filhos. Ele teve Isaac e teve Ismael. Isaac deu continuidade, Ismael saiu. Então, Isaac teve 2 filhos. Teve Isaac, teve 2 filhos, Jacob e Esav. Então, como continuidade Jacob, e o outro saiu. Então, olha o medo deles, que José fosse a continuidade e que eles sairiam. O medo, dizem os sábios, o medo deles era esse. E por esse motivo passaram a odiar o irmão, por acharem que perderiam o prosseguimento à família dos patriarcas. Bom, eles fizeram então aquela perversidade terrível, foi a venda de José. José passou até os 30 anos, ele foi preso, né? Ele foi preso por uma falsa acusação e saiu de lá aos 30 anos. Bom, então já era o administrador de todo o Egito, tomando conta de todas as riquezas produzidas pelos 7 anos, os sonhos das vacas gordas e das espigas gordas. Então ele ficou ali como sendo o administrador de todo o Egito. Todo o Egito estava sob as ordens dele. Então, seus irmãos foram lá para comprar o alimento. E José reconheceu os irmãos. Os irmãos não reconheceram José. Sendo assim, o que acontece? José, ele, como líder, todo bom líder, veja bem, o bom líder, ele pensa antes nos seus liderados do que em si mesmo. Os bons líderes agem assim. José era realmente um bom líder, um grande líder. José, ele precisava fazer aquele sonho que ele teve se realizar para que a profecia da continuidade de Israel fosse através de todos os seus irmãos e dele através de seus filhos. Bom, então, o que era necessário que acontecesse? Que as espigas de todos os 11 se curvassem perante ele. Isso demonstraria o arrependimento que eles teriam em relação ao ato, à ação terrível que fizeram. O que José fez ali não foi uma vingança. Muitas pessoas podem achar, o José foi cruel com seus irmãos, foi difícil com seus irmãos, então ele estava se vingando. Não, é o contrário. Ele estava querendo trazer os seus irmãos ao bem. Para isso seria necessário que houvesse o verdadeiro arrependimento das suas ações. Ou seja,
aquilo que de mal eles fizeram a José, era importante que eles se arrependessem daquilo. O que o José fez ali foi justamente permitir que aquele mal que eles haviam feito fosse retornado a eles mesmos, para que, através do conhecimento, através do saber do mal que fizeram, através da conscientização, hoje usa-se muito o termo conscientização, ou seja, eles se conscientizarem do mal que fizerem. Por quê? Para que haja o arrependimento em qualquer pessoa, hoje, em qualquer época, é necessário que haja a conscientização, ou seja, eu tenho consciência do mal que eu fiz, então, tendo essa consciência, a minha consciência me acusando daquele mal, eu me arrependa e me proponha a nunca mais fazer aquilo, apenas fazer o bem e nunca mais fazer aquilo. Foi o que José permitiu que seus irmãos fizessem. E eu gostaria muito de ouvir agora as opiniões dos nossos membros da mesa, nosso Minyan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Essa porção é muito interessante, né? Esse momento que a gente viveu, né? O momento das alianças de hoje, uma fase complicada para os filhos de Jacó, né? Complicado porque estava para ser desvendado algo de muito errado que aconteceu, né, entre eles, por conta deles terem vendido o seu irmão, né, e ter mentido para seu pai que ele havia morrido, que uma fera havia matado o seu irmão, o irmão deles. E isso trouxe uma dor muito forte para Jacó, porque para ele acreditou nos seus filhos, né, que realmente Yosef havia morrido, realmente uma fera tinha matado Yosef. Isso causou muito sofrimento para Jacó. E depois de todo o desenrolar dessa história que a gente pôde ver nas leituras de hoje, chega o momento em que eles se encontram com Yosef, e Yosef reconhece eles e manda eles voltar e trazer o seu irmão menor, né? E aí chegou o momento mais difícil para Jacó, que era deixar o seu filho menor ir para o Egito, né? Porque ele falou, olha, Yosef já está morto, já não existe mais, né? Agora vocês querem levar o meu filho, o meu menor, e eu vou ficar desfilhados. A palavra desfilhados é sem os filhos, né? Sem os filhos, né? Sem os dois aí. Isso seria terrível para ele, né? Infelizmente, por esses dias eu senti a dor da perda de um filho. É horrível, é terrível. É a maior dor que a gente sente. É a perda de um filho. Não existe dor maior, eu imagino, que perder pai, perder mãe, perder mulher, perder marido. Sempre tem alguém que substitui, de certa forma, né? Como amigo, como um parente chegado. Mas um filho jamais é substituído, o lugar de um filho, para o pai e para a mãe, né? E essa é a dor que Jacó sentiu quando perdeu Yosef. Imaginava-se que havia perdido Yosef. E então chegou o momento que ele poderia perder mais o seu filho menor, né? A dor seria ainda maior, né? E a gente imagina como seria difícil para ele. Mas a dificuldade era tão grande, né? Era tão grande que, se isso não acontecesse, eles morreriam de fome, eles poderiam morrer de fome, todos eles. Aí não era só 2 filhos, mas seria todos eles, poderiam morrer de fome, né? E aí chega um dos seus filhos, Reuven, né? Que chega e fala dos seus 2 filhos, né? Sim. Ele fala para Jacó, olha, meu pai, deixa eu levar o menino e eu
fico responsável para levar ele e trazer de volta para o Senhor. E se isso não acontecer, o Senhor pega meus 2 filhos dos meus e mata. Imagina, né? Então, era a dificuldade tão grande que Reuven se expôs a esse risco, né, de ele não conseguir cumprir com a tarefa e acabar perdendo também 2 filhos dele, né? Assim como seu pai estaria perdendo 2 filhos, ele também se expôs e fala: mata 2 dos meus também, se isso não acontecer. Mas Baruch Hashem que não foi necessário. A oferta que foi aceita foi a oferta de Judá, né? Uma oferta honesta. Deixar para a mesa continuar os comentários. Shabbat Shalom, Erev Boker Tov Lekulam, bom dia a todos. Antes de começar o meu comentário, mais uma vez, pedir a permissão das pessoas que estão sentadas aqui na mesa, dos que nos acompanham do outro lado da tela, do Benjamin Saitun que está na frente dirigindo este shiur da Parashá de Miketz, e dos meus mestres que me deram a oportunidade de estar hoje presente para poder, com os seus conhecimentos, também poder falar a respeito desta Parashá de Miketz, né? Miketz é uma Parashá bem complicada. Parece uma Parashá que poderia muito fácil pertencer às Parashot do Sefer Bamidbar, ao Sefer de Números, ao livro de Números, né? Porque o Sefer de Bamidbar é um Sefer que mostra toda a fraqueza, mostra toda as coisas ruins, mostra a nudez dos Bnei Israel, dos descendentes de Jacob Avinu, no deserto. E a Parashá de Miketz mostra também a fraqueza e as questões, a resolução das questões que foram cometidas no passado por esses mesmos Bnei Israel. Lembrando que estes Bnei Israel são os primeiros. Estes 12 são o pilar, estes 12 são a fonte. Bnei Israel que saíram do deserto, e de todos nós que estamos hoje sentados, os que estamos de pé, os que estamos escutando essas palavras da Parashá Miketz. Miketz em hebraico significa, ou pode significar, no final, ou na borda, nos limites, né? Nos limites do que estava acontecendo nesse lugar, né? E a Parashá Miketz, para o segundo ano da leitura trianual, ela nos fala a respeito de 2 conceitos que parecem conceitos contraditórios para a pessoa que nos pode estar assistindo do outro lado da tela, que, como Beniano sim, ainda tem alguns pensamentos, algumas ideologias na sua mente do cristianismo ou da cultura ocidental, né? Mas a Parashá de Miketz, ela nos traz para este segundo ano o conceito da vingança e o conceito da dificuldade, ou seja, de pôr as coisas difíceis. Sabe, quando você quer fazer que alguma coisa se torne complicada, quando você quer complicar uma questão, um processo para alguém, é de isso que trata a Parashá de Miketz neste segundo ano do rito trianual de leituras, né? Então, para explicar por que estou falando desses 2 conceitos, da vingança e da dificuldade, eu vou precisar da ajuda do meu mestre Mário, né? O Mário Ben Israel. Ele vai fazer a leitura do capítulo 42, versículo 7, na página 123 do Humash, ao capítulo 42, versículo 7, para entendermos por que falarmos a respeito da vingança e da dificuldade. E viu José a seus irmãos, e os reconheceu, e não se deu a conhecer a eles. E falou-lhes duramente, dizendo-lhes: de onde viestes? E disseram: da terra de Canaã, para comprar alimentos. Isto. Então vemos que Yosef, ele reconhecia seus irmãos, no hebraico ele fala que reconhecia seus irmãos, e que falou, aqui no português diz, duramente, né? No hebraico ele utiliza a palavra kashot,
Kashod. Kashod é uma palavra que poderia ser difícil, né? Difícil, forte, né? Pelo menos quando nós estamos em Yom Kippur, tem uma declaração que nós pedimos para que o Eterno tire os decretos duros e nefastos que estão sobre nossa alma. No hebraico é Kashod Behaod, os decretos duros e nefastos, né? Kashod Behaod, né? Então, Yosef estava utilizando esse conceito de queixar, né? de complicar a questão, para ver até onde os seus irmãos realmente estavam aptos para reconhecer ele mais uma vez. Se eles tinham a capacidade de reconhecê-lo e fazer o bem para ele e para seu irmão mais novo, né, que era uma das preocupações. É interessante que a preocupação de Yosef e a preocupação de Israel, a preocupação de Jacob era a mesma. O seu irmão mais novo, o seu filho mais novo, né? Eles dois tinham essa mesma preocupação. Que será desse que é a lembrança minha, no caso de Yosef, e que é a lembrança de Yosef para seu pai? Que será desse em referência a seus outros irmãos que tiveram a astúcia de vender a Yosef, né? Então era a preocupação de Jacob e de Yosef como seria tratado Benjamim pelos seus irmãos, né? Então Yosef não se deu a conhecer para testar, para ver realmente que tanto eles tinham melhorado nesses anos que Yosef passou em Mitzrayim, né? E a pergunta que fica para nós que estamos do outro lado e para o anusita que nos acompanha, né, a pessoa que está entrando estas questões e não reconhecemos o conceito de vingança, essa ação de Yosef foi uma ação vingativa? Foi um processo onde ele estava tentando trazer o mal para seus irmãos, para se vingar daquilo que eles fizeram para ele na época em que ele foi procurar eles para trazer o recado de seu pai, e eles acabaram vendendo ele e levando ele para Mitzrayim. Foi isso o que Yosef Atzadik estava fazendo nesse momento? A vingança? Pois não é a vingança o que Yosef Atzadik estava fazendo nesse momento. Yosef Atzadik, ele estava mais uma vez vendo e testando as qualidades de seus irmãos para ver se eles realmente, o seu coração tinha mudado, a sua neshama tinha mudado, e eles conseguiam mais uma vez reconhecer ele. Que parece que essa é a palavra-chave da Parashá de Miqueias nesse segundo ano, é reconhecer. Reconhecer a Yosef, né? Reconhecer a nosso irmão. Então, a grande tarefa, o grande problema, a grande pergunta da Parashá de Miqueias para todo o anusita é: será que nós somos capazes de reconhecer o nosso irmão? Será que nós somos capazes de ver aquele que está vestido como egípcio, mas que no seu coração e nas suas palavras e no seu conhecimento e na sua alma ele realmente é um Bnei Israel? Será que nós temos essa capacidade, né? Não a vingança, não procurar o ódio, não procurar as dificuldades, senão termos a capacidade de reconhecer esse irmão nosso que precisa das nossas qualidades, que ele nos conhece, mas que nós precisamos reconhecer ele. Precisamos saber quem ele é mais para poder trazer o shalom na casa dos Bnei Israel, né? E esse é o desejo de Yosef, de Jacob Avinu, de Israel, que os seus filhos possam estar em shalom. Tanto assim que nós temos um salmo que fala: Ure banim lebanecha shalom al Israel. Que os filhos dos teus filhos possam ver a paz sobre Israel, né? Então o desejo da casa de Jacob, dos descendentes de Israel, é que a paz possa estar nos nossos dias, que a paz possa estar nas nossas casas. Mas só haverá paz se nós termos a capacidade de reconhecer a nosso irmão e de defender as nossas
a nossa identidade, defender o quem nós somos, né? Isso nós poderíamos ver no ano que vem, mas para dar um abre-boca ao que me refiro de defender quem nós somos, era porque Yosef Hatzadik, nós vemos que ele realmente sabia qual era a qualidade de seus irmãos. Porque quando ele prendeu, ou seja, ele colocou na cárcere a seus 11 irmãos, o que ele deixou na cárcere para ele ficar como garante de que os seus 10 irmãos voltariam a Mitzrayim para trazer o seu irmão Benjamim, o mais novo, foi Shimon. Shimon, que se nós lembrarmos a Parashat atrás, ele, junto com Levi, os dois sozinhos, eles acabaram com um povo, com uma nação inteira, eles dois. Então Yosef, sabendo disso, que a força de Shimon e Levi juntos poderia acabar com Mitzrayim, então ele falou, não, então eu vou separar estes dois, para que eles não tenham a mesma capacidade destrutiva que eles tiveram em Shechem, né? Então ele sabia como seus irmãos agiam, né? Qual que era a força de seus irmãos, né? Então, se nós nos mantermos juntos, ainda nas nossas diferenças, ainda nos nossos problemas internos, nós temos a capacidade de acabar com os nossos inimigos, que é uma questão que nós temos na atualidade, né? E vem a pergunta do milhão: o que está fazendo Israel em a operação militar que eles estão fazendo em Gaza é uma vingança pelo 7 de outubro? É vingança por todas aquelas mortes que tivemos pelo ataque terrorista de Hamas? Não é uma vingança. Não é uma vingança o que o povo de Israel está fazendo. O povo de Israel está defendendo a sua identidade, está defendendo as pessoas que conformam o seu Estado. E para defendê-lo, tem que eliminar esse inimigo que ameaça e que fala publicamente que, se ele quiser, ele vai fazer um 7 de outubro todos os dias. Então, esses que têm capacidade de falar essas coisas precisam ser acabados por um exército como o do povo de Israel, né? Então, não é uma vingança, senão é a proteção do nosso Estado, né? E como irmãos todos, então devemos nos juntar para defender esse ideal, para sabermos que precisamos defender a nossa nação e que precisamos estar juntos para poder alcançar isso que falava do Salmo: o Ebanim lebanecha shalom al Israel, e que os filhos dos teus filhos possam ver a paz de Israel. Mas como vamos a ver a paz em Israel se não estamos juntos e se não defendemos a nossa terra? São as duas questões que ficam para os descendentes dos Bnei Israel nesta parashá de Miqueias. Com isso eu vou finalizar o meu comentário por enquanto. Shabbat Shalom. Um ponto interessante, eu gostaria de falar novamente a respeito da profecia de José, os 2 sonhos que ele teve, para que os seus irmãos, ou seja, a casa de cada um deles, né, a sua descendência de cada um deles, tivesse o merecimento de serem continuidade de Israel, era necessário que as profecias de José elas fossem realizadas. E de fato foram. Tanto os seus irmãos quanto seu pai, a mãe dele estava morta, mas as outras esposas de Israel estavam vivas. Então era necessário que todos se prostrassem perante ele, se curvassem, o termo usado é curvassem, se curvassem perante ele. E se curvaram, por quê? O Eterno colocou a ele, Joseph, como a segunda maior autoridade no país que era a maior potência militar, potência econômica no mundo, que era Egito. Egito era a maior potência, e ele ficou como sendo o vice-rei do Egito. E tanto seus irmãos quanto seus pais, os irmãos arrependidos do mal que fizeram, eles tiveram que demonstrar isso, tiveram que provar o arrependimento e o curvar perante ele, José. Se fizeram isso. Quando
quando José determinou mais adiante, né, em Paraxá adiante, determinou que tanto a sua família, a família de seus pais, viessem ao Egito, também eles se curvaram a José. E assim se fez a profecia realizada, e assim se fizeram os filhos, todos os filhos de Jacob, Israel, tivessem o merecimento de terem suas famílias feitas, suas tribos realizadas. Só mais uma participação aqui. É interessante vermos uma questão que me chamou a atenção enquanto fazia a leitura, né? Teve vários pontos durante a leitura da Paraxá que me chamaram a atenção, mas um dos pontos que me chamou mais a atenção foi o caso da fome na terra, né? E a pergunta é: por que, se Jacob Avinu e seus filhos, segundo a própria Torá, não segundo o meu pensamento, nem as minhas palavras, nem a palavra dos sábios e dos rabinos de todas as épocas, mas segundo a própria Torá, porque se eles eram todos sadiquim, se eram todos justos, por que passaram pelo processo da fome, né? Porque parece, tipo assim, é a questão do que falava de termos pensamentos e ainda utilizarmos os óculos da teologia cristã ou do pensamento ocidental. Se a pessoa é justa, por que o entorno dela não é abençoado nesse momento, se ele é um justo, né? Porque a terra de Canaã, que era a terra que foi prometida para Abraão, para Isaac e para Jacó, e que era uma terra que, segundo a própria Torá e segundo as palavras do Sagrado, era abençoada, né? Porque no período da fome a terra não produzia fruto para os justos, se eram justos, né? E mais uma vez, a resposta é que a dificuldade, isso que eu falava no começo, né, dos dois pontos, da Nekamá, que é a vingança, e de queixar das dificuldades. A dificuldade faz que o ser humano, que os justos, que as pessoas realmente demonstrem se eles são justos ou não são justos, né? Nós acabamos de finalizar a festa de Hanukkah, a festa dos milagres, e durante as transmissões que fizemos durante a semana, de todos os dias do acendimento das velas da Hanukkah, né, da festa de Hanukkah, das 8 velas de Hanukkah, numa dessas oportunidades falava que os macabeus, eles foram diferentes a muitas das gerações do Bnei Israel, porque se bem na época aconteceram muitos milagres, a potência, a força em que esses milagres que viram os armoneus, os macabeus, na sua época não foram tão fortes como os milagres que aconteceram pelo menos na época dos profetas, na época da saída do Egito, na época até do livro de Bereshit, que aconteceram também muitos milagres para com o povo de Israel, para os nossos pais, para os nossos antepassados, né? Os macabeus, eles não viram esses milagres tão fortes, mas eles não foram conformistas. Eles não esperaram que esses milagres aconteceram, ou seja, que o mar se abrisse, que as coisas começassem a se dar para eles começar a agir, sino que eles agiam e eles conseguiam ver os milagres pela ação que eles tomaram. Então, quando o justo ele passa por uma situação como as que estavam passando os Bnei Israel, Jacob e seus filhos em Eretz Canaã com a fome, é para ele saber que ele precisa demonstrar que realmente é justo em todas as ocasiões, em todos os momentos. Um justo tam é o justo que se mantém justo em todos os entornos e em todos os momentos. E esse também é um chamado para nós anuncitas, né? De sabermos nos comportar como justos, tanto na sinagoga, quanto no nosso trabalho, quanto na casa, quanto na nossa casa, quanto no shopping,
quanto no bar, em qualquer lugar que nós estivermos, nós precisamos demonstrar que somos justos realmente. Não podemos acreditar que somos justos na sinagoga, ou é um caso que eu sempre chamo atenção, né? Porque o anuncita tem uma qualidade diferente ao povo ocidental, que nós temos 2 nomes, né? Nós, no meu caso, eu sou Hanoch Ben David e eu sou Adrian, né? Então parece que na sinagoga eu sou Hanoch Ben David, mas quando eu saio das 4 paredes da sinagoga, então me torno Adrian, aquele que tem a oportunidade de fazer qualquer quantidade de coisas que Hanoch Ben David sabe que não pode fazer, porque se ele fazer, não será reconhecido como um justo. Então, nossa identidade precisa se manter tanto dentro das 4 paredes da sinagoga, quanto fora dela. Esse também é um chamado da Parashá de Miketz. Só pegando o ganchinho aí nesse comentário seu, interessante isso aí, das 2 personalidades, né, dos 2 nomes, né? E com Yosef aconteceu isso, né? Yosef tinha o seu nome hebraico que era Yosef, né? E quando ele chegou no Egito, ele recebeu um nome egípcio, Safenat Paneah. Mas qual dos nomes que ele representava durante toda a sua vida, né? Sempre Yosef, né? Sempre Yosef. Viveu sempre como o Yosef, como um israeli, né? Como um israelita, né? E isso é interessante. Em nossos dias existe essa dificuldade, né? Dificuldade de a gente viver realmente como o nosso nome, representar aquilo que o nosso nome quer dizer, né, no hebraico, o nosso nome hebraico, né? Eu estava analisando os comentários do Hanor sobre o justo sofrer dificuldade, né? E passar por elas. Se ele tiver fé, se ele é um tzadik, ele tem fé, ele tem emuná, né? E para passar por todos os momentos, todas as adversidades. Mas existe um detalhe que Hashem, quando permite que o tzadik passe por momentos de dificuldade, ele já provê um meio para que ele se escape daquela dificuldade. Isso aconteceu quando ele chamou Avraham Avinu para a promessa, concedeu a promessa, e dentro da promessa ele já falou para ele: olha, a tua descendência vai ser escravizado, vai ser escravizado, vão ser maltratados, mas a providência divina está com eles, e eles vão sair disso tudo com riquezas. Depois de ser escravo, vão sair com riqueza. E Yosef, quando foi para lá, Yosef era a providência divina. Yosef era a providência divina para o cumprimento dessas palavras que Hashem falou para Avraham Avinu no início de tudo, né? E agora aqui, no momento da fome, no momento da dificuldade, era o momento que Yaakov e os seus filhos deveriam demonstrar que eles tinham emuná, porque Hashem havia provido recursos suficientes para eles não passaram por uma vida de pedinte, como que é? Pedinte de mendigo. Mendigo. E isso depois de muitos anos para frente, David Hamelech reconheceu isso em um dos seus salmos, disse: já fui moço e hoje sou velho, né? E nunca vi um justo mendigar o pão, né? Nem a sua descendência, né? E os filhos dos seus filhos. Então, o tzadikim passa por um momento de dificuldade, mas não chega ao ponto de virar mendigo, porque há providência divina a favor. Sim, e mais uma vez para finalizar o meu comentário, né? Mas eu acho que eu vou abrir a participação então mais uma vez o Avinadav e do Mário, do Benjamin Saitun, que escutei eles falar a respeito disso no refeitório, né? Lembrar da parashá passada,
a respeito dos justos, fala Sadik Katamar. E escutava ele falando da palmeira. E para quem já olhou, para quem já viu uma palmeira, a palmeira parece uma árvore meio fraca, né? Ela, a diferença de outras árvores que são mais robustas, que são mais duras, a sua estrutura, o material que elas formam, né? É um material mais forte, né? A palmeira, em comparação, parece muito mais mole. Poderia essa palavra correta? Macia. Sim, mais macia. Mas você pode procurar ali algum vídeo, até de bomba atômica, até de teste de bomba. Você vai ver que quando uma catástrofe acontece, a tamar, a palmeira, ela se mexe, ela se dobra, mas ela não se quebra, né? Ela não acaba quebrando a sua estrutura, essa estrutura que parece macia, como Benjamin Zeitun falava, permite que o justo, que a palmeira se mantenha unida, né? Ela pode se dobrar até o chão, como interessante, né, essa palavra. A palmeira pode se dobrar até o chão, mas se ela estiver junta, o seu tronco estiver junto, ela vai voltar, como os Bnei Israel. Os filhos de Israel se curvaram como a palmeira diante de Yosef, que já era uma profecia do que o Benjamin Zeitun tinha falado. Nos sonhos de Yosef, ele tinha visto como os feixes de trigo se curvavam diante dele. Igual que a palmeira, os justos se dobraram para reconhecer esse grande homem. Mas juntos, eles conseguiram voltar todos juntos para com seu pai Israel, para com seu pai Jacob. Tem um ponto interessante. Emuná traduz-se para o português como sendo fé. Não é uma boa tradução. Na realidade, a fé, o cristianismo, ele mostra muito isso, é a pessoa acreditar. Eu acredito que vai acontecer, que tal, né? Então eu tenho fé que isso vai acontecer, eu acredito que vai acontecer. É diferente. Emuná é muito diferente. Emuná é a pessoa que sabe que vai acontecer. É diferente de você achar, acreditar que vai acontecer, de você saber que vai acontecer. Esse ponto que foi levantado a respeito da palmeira, a palmeira, ela produz uma madeira muito leve, que não sacrifica a própria estrutura da palmeira para suportar essa leveza, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela tem a flexibilidade de se deixar quase deitar na horizontal, mas depois que passa a dificuldade, a adversidade, ela retorna à posição vertical, à posição que ela tem. Isso fala exatamente o espírito do judeu, o espírito do povo judeu. O espírito do povo judeu, primeiro, é leve e não precisa de grandes pesos para se sustentar. Em segundo lugar, é flexível, ou seja, as adversidades, elas existem em todo o tempo, em todo lugar existe adversidade. Não apenas para o povo judeu, mas o povo judeu tem a diferença. As adversidades que aconteceram aos egípcios, aos gregos, aos romanos, destruíram esses povos. As adversidades que ocorreram contra o povo judeu fortaleceram, disse que aquilo que não te mata te fortalece. E foi o que aconteceu, e é o que está acontecendo, que sempre vai acontecer. O povo judeu nunca vai ser destruído. O povo judeu é um povo que, como a palmeira, se verga, flete, mas passada a tormenta, retorna à sua posição original. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter, não fé, temos que ter emuná, que é muito diferente. Isso aí, pessoal. E só mais um ponto, desculpe que estamos estendendo ali o shiur, até estamos dobrando a palmeira para ver até onde vai, né? Mas só para finalizar, o ponto da emuná que o Benjamin Zeitun falava, né? A diferença entre a fé, vamos falar a respeito das três religiões monoteístas, entre aspas, né? Então temos o cristianismo.
o Islã e o judaísmo, né? E a fé é diferente para cada um desses três. A fé no cristianismo fala que se você tem fé, você consegue mover montanhas, mover montes. A fé no Islã, ele fala que se Mahoma não vai para a montanha vem para Mahoma, né? E no judaísmo nós temos o exemplo do nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão teve que subir no monte para oferecer o que o sagrado tinha pedido para ele, e ali foi que ele demonstrou se realmente ele tinha fé. Emuná. Então, tinha emuná, que se ele ia escutar e cumprir com as palavras que o sagrado tinha falado para ele, e foi ali que teve a oportunidade de enxergar o milagre de que ele pode oferecer o carneiro nesse momento, e ali se cumpriu realmente esse processo. Então, nós não podemos acreditar na fé como a visão cristã, né, de que podemos mover montanhas, e também não podemos acreditar na fé do Islã que a montanha vai vir para nós. Nós precisamos ascender, como era o caso dos Bene Israel quando tinham que oferecer os seus sacrifícios no templo. Onde ficava o templo? Não. Onde estava o templo? Não. O templo estava no monte. Então eles tinham que subir no monte para oferecer o seu sacrifício. Nós, como descendentes de esses, temos que ter essa mesma capacidade de saber que a nossa emuná é esse processo, de sabermos que temos que ascender, temos que nos elevar para poder chegar nesse ponto que estava sendo falado por Benjamin Zaitun, né? Com isso eu vou finalizar, dessa vez sim vou finalizar os meus comentários, né?